We're going to have a very, very great relationship. China is a systemic rival. That we stand up to China. 玩火者绝对没有好下场，犯我中华者必将受到惩处。伟大、光荣、正确的中国共产党万岁！ Quando, em 2013, Xi Jinping tomou oficialmente posse como presidente da China, a relação do país com os líderes do Ocidente era assim. Na altura, a China mantinha boas relações comerciais e políticas com os Estados Unidos, com a União Europeia e com as principais potências ocidentais. Então, como é que isto se tornou isto? Now let's be clear, the so-called golden era is over. China is a systemic rival. That we stand up to China. When China doesn't want to fix the problem, we say, sorry, folks, you got to fix the problem. 中国特色社会主义进入新时代。 Por que é que as relações entre o Ocidente e a China se tornaram tensas? Desde 1949, a China vive num regime de partido único. Xi Jinping já era vice-presidente quando, em 2012, foi eleito secretário-geral do Partido Comunista Chinês. É, desde então, o líder supremo e inquestionável. 伟大、光荣、正确的中国共产党万岁！ Para o ajudar a controlar as massas e limitar a liberdade de expressão, o Partido Comunista Chinês controla também os mídia e a internet. Plataformas como o Facebook e o Twitter são barradas. Os chineses têm as suas próprias redes sociais, onde certas palavras de protesto são proibidas. Outra medida polémica para controlar o comportamento dos cidadãos é a implementação do sistema de crédito social através de pontos, que divide os chineses em várias categorias, consoante as ações que praticam. Infrações como passear o cão sem coleira ou comer no metro fazem com que a pontuação individual diminua. Os indivíduos com menor pontuação podem, por exemplo, ser impedidos de viajar. Este sistema ainda não está totalmente implementado, mas está a ser testado. E ao longo dos anos, o Partido Comunista Chinês conseguiu também fomentar uma cultura de adoração do líder. O pensamento de Xi Jinping é um documento com ideias e sugestões do próprio sobre as práticas que devem ser impostas para devolver à China a sua antiga glória. A doutrina começou a ser ensinada nas escolas e existem até secções dedicadas ao líder nas livrarias. A mensagem central é clara. A identidade chinesa define-se em 3 ideias: nação, partido e o próprio Xi Jinping. E o presidente chinês não parece ter intenção de deixar o cargo. Em 2018, o partido aboliu o limite de mandatos que um secretário-geral pode fazer. E em 2022, no Congresso Anual, o presidente foi eleito para um 3º mandato sem precedentes, tornando-se assim o líder chinês mais poderoso desde Mao Tse-tung. Nos últimos 10 anos, o crescimento económico da China foi assinalável graças a algumas políticas económicas implementadas pelo partido. A competição pela supremacia mundial não agradou aos Estados Unidos, mas enquanto Barack Obama foi presidente, os 2 países conseguiram manter um tom cordial na relação diplomática. Em 2016, tudo começaria a mudar. Because we can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. E não foi a eleição de Donald Trump que demoveu Xi Jinping de procurar afirmar a China como líder mundial. Os 2 presidentes encontraram-se pela primeira vez nos Estados Unidos em abril de 2017. No final do encontro, Trump anunciava o início de uma simpatia mútua. But we have developed a friendship, I can see that. And I think long term we're going to have a very, very great relationship and I look very much forward to it. Uns meses mais tarde, Trump visitou Pequim, onde voltou a focar-se na importância do entendimento entre as 2 potências. A relação entre os 2 líderes parecia de facto estar a viver os seus melhores dias. Mas não seria assim para sempre. O aviso dado em 2011 acabou por ser cumprido em 2018. Em março, os Estados Unidos começaram a aplicar tarifas de 25% sobre uma série de produtos chineses.
A China retaliou, na mesma medida, umas semanas mais tarde. O governo de Trump acabou por ampliar a lista de produtos abrangidos pelo aumento e a China voltou a retaliar. Foi numa questão de semanas que duas palavras começaram a ecoar pelo mundo inteiro: guerra comercial. Logo no início de 2020, as duas potências procuraram encontrar um meio-termo. Os dois países assinaram um acordo comercial que foi visto como o primeiro passo para acalmar a situação. But it's never, ever been better. My relationship with President Xi is an extraordinary one. He's for China, I'm for the US, but other than that, we love each other. A relação parecia restabelecida, mas o mundo estava prestes a mudar. We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. Foi nesta altura que se começou a tornar mais evidente outra característica da atual governação chinesa: a estratégia diplomática. Está tudo no manual Pensamento de Xi Jinping sobre a diplomacia. E esta forma de fazer política externa começou até a ser chamada de diplomacia do lobo guerreiro, um nome que vem de um filme de ação de cariz patriótico em que dois heróis chineses acabam por salvar o país do inimigo americano. As normativas são claras. A diplomacia chinesa deve ser destemida e confrontacional, rejeitando categoricamente qualquer crítica ao governo chinês e ao Partido Comunista. 玩火者绝对没有好下场，犯我中华者必将受到惩处。不管他们长5只眼还是10只眼，只要胆敢损害中国的主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎。 Xi Jinping tinha mantido boas relações com Joe Biden, enquanto os dois eram vice-presidentes dos respectivos países, mas a cordialidade não durou. E os desentendimentos entre os dois líderes não decorreram apenas da pandemia ou dos mercados, tal como aconteceu com Donald Trump. No caso da administração de Biden, o gelo quase estalou por outro motivo: Taiwan. 130 quilómetros separam a China da ilha de Taiwan, ou Ilha Formosa, mas a distância simbólica é maior. Vamos recuar. Quando, em 1945, a República da China entrou outra vez em guerra civil, o mapa do país era assim. Mas, ao longo do confronto, o Partido Comunista Chinês foi expulsando o Kuomintang, o partido do governo da República da China, até este ficar isolado e cingido à ilha de Taiwan. No fim do conflito, existiam no mapa dois países: a República Popular da China, comandada pelo histórico Mao Tse-tung, e a República da China, que procurou ajuda americana para sobreviver. Mais de 50 anos depois, este não é um assunto esquecido para Xi Jinping. 中国实现统一是不可阻挡的大事，台独走向失败是不可避免的结局。台湾除了和大陆统一，没有任何其他的出路。 Taiwan é hoje país com um sistema democrático semelhante ao modelo ocidental e é um importante bastião da influência americana na Ásia-Pacífico. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. No último ano, o número de dias em que aeronaves chinesas violaram o sistema de defesa aérea de Taiwan quase duplicou. O pico foi em agosto de 2022, logo depois de a líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, ter feito uma visita oficial à ilha. 美方打着所谓民主的幌子，在干着侵犯中国主权的勾当。 Xi Jinping e o partido não se mostraram intimidados. Os caças continuaram a sobrevoar os céus da Ilha Formosa. E há mais uma questão que a China considera interna, mas que não agrada ao Ocidente: Hong Kong. 5 hours from now, the Union flag will be lowered and the flag of China will fly over Hong Kong. Hong Kong deixou de estar sob a alçada do poder britânico em 1997 e foi por isso devolvido à China, mas com uma condição especial: a região iria manter a sua autonomia, a liberdade de voto, de imprensa e de expressão. Esta dualidade ficou conhecida como a política de um país,
dois sistemas. No acordo está também previsto que, no ano de 2047, Hong Kong seja totalmente controlado pela China. Mas Xi Jinping não parece ter vontade de esperar. O Partido Comunista Chinês já foi acusado de interferir nas políticas do país, no exercício de direitos como votar ou expressar opiniões contra a China. E Xi Jinping foi, discretamente, fechando o cerco às liberdades de Hong Kong, que são uma ameaça ao seu pensamento. Em 2019, grandes protestos encheram as ruas, com mais de 1,5 milhão de pessoas que contestavam o acordo de extradição entre as duas regiões. Houve grandes confrontos entre as autoridades e os manifestantes. Os protestos continuaram em 2020, sobretudo por causa de uma lei sobre segurança nacional que punha em causa a independência da região. Mas desta vez, o governo pró-China, que lidera Hong Kong, encontrou menos resistência. E vários líderes ocidentais criticaram a influência de Xi Jinping na região. We simply cannot avoid the fact that for some time now, Beijing has been failing to comply with its obligations. It's a state of affairs that threatens both the rights and freedoms of Hong Kongers. For the European Union, human rights and fundamental freedoms are non-negotiable. Mas também não foram estes avisos que acalmaram o lobo da diplomacia de Xi Jinping. 七国集团应该切实承担起应尽的责任，履行应尽的国际义务，维护真正的多边主义。他们应该停止搞双重甚至多重标准。 停止人为制造对立和分裂，停止以任何形式攻击抹黑中国，停止以任何形式干涉中国内政。 Há quem acusa a China de ser responsável por uma série de ciberataques a instituições europeias e propagação de desinformação. We have seen cyber attacks on hospitals and dedicated computing centers. Likewise, we've seen a rise on online disinformation, and we pointed out clearly that this cannot be tolerated. A comunidade internacional também tem endurecido as críticas ao tratamento a que a China sujeita a população uigur na região de Xinjiang. Além de aplicarem sanções a Pequim, alguns países chegaram a classificar o isolamento dos uigures em campos de trabalho forçado como um genocídio. We take allegations of genocide very seriously. Como é habitual, a China nega todas as alegações. A comunidade internacional também tem vindo a pressionar Xi Jinping para condenar publicamente a guerra na Ucrânia, algo que ainda não aconteceu de forma clara. Em fevereiro deste ano, a visita do chefe da diplomacia chinesa a Moscovo colocou dúvidas quanto à neutralidade da China no conflito. E mesmo o próprio presidente russo já afirmou que as relações entre os dois países nunca foram melhores. Os rumores de que a China estaria a fornecer armas a Putin também aumentaram a tensão nas relações com o Ocidente, especialmente com os Estados Unidos. O presidente chinês e Joe Biden já tiveram a oportunidade de discutir a guerra cara a cara num encontro oficial em novembro do ano passado. As questões de direitos humanos e também a Coreia do Norte, que é apoiada pela China, foram alguns dos temas divergentes abordados pelos dois presidentes. Mas por mais dura que seja a narrativa ocidental, Xi Jinping não recua. 要尊重和包容差异。 不干涉别国内政，通过协商对话解决分歧。 Depois de uma década ao leme do país, Xi Jinping mantém-se forte e focado no objetivo: afirmar-se a si, ao Partido Comunista Chinês e à China como líderes mundiais inquestionáveis.